Mas hoje é um dia importante, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Band News o presidente estadual do PT, ele vai dar uma palavrinha com a gente importante desse momento, como você falou, que é tenso, de definições políticas. Foi um pouco provocado esses dias aqui na Band News e tem todo o direito de dar a resposta, como sempre. O deputado Sinésio é sempre muito bem recebido, ele é alguém muito respeitoso com a mídia, também com a gente, como jornalista. Então, com certeza, é sempre uma alegria estar com ele aqui. Eu vou já chamá-lo para a entrevista. Eu queria só fazer um registro rápido, importante, inclusive para jornalistas. Eu recebi aqui da Natália Mello, uma jornalista lá do Pará. Ela está divulgando um prêmio de jornalismo, chama Prêmio Ampla de Jornalismo, e é voltado para reportagens especiais de todo o país sobre a Amazônia. Portanto, jornalistas que atuam aqui em Manaus, fazem coberturas, inclusive locais, podem participar aí com as suas pautas, as suas abordagens e inovações tecnológicas para a região. Esse é o mote do prêmio. A plataforma ela vai ser lançada na sede lá em Belém do Pará, que virou esse centro importante da Amazônia, né, a partir do anúncio que será a sede da COP. E aí esse prêmio vai ser lançado no dia 10 de abril. É o primeiro prêmio Ampla de Jornalismo. Tem um apoio de uma série de entidades, instituições lá do Pará, relacionadas à indústria, relacionadas também à área jurídica, pelo que eu pude ver aqui. E é esse o registro que a gente precisa fazer, que me foi enviado pela jornalista Natália Mello. Então, pronto, já está feito o registro. Boa tarde, seja bem-vindo, deputado Sinésio Campos. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde, ouvintes daqui da Band News, né? É sempre um prazer estar aqui batendo um papo, principalmente deixando você informado, né? Eu sempre digo, se você quer beber água da fonte, é melhor do que fake news, né? Eu vejo que agora a inteligência artificial também está fazendo a revolução negativa nessa narrativa. Então, estamos à disposição aqui, Rosiane. Olha, mais uma vez, deputado, o espaço é sempre plural. Eu fico muito feliz. Essa semana a gente recebeu o Marcelo Ramos, o Afrânio Soares, que é alguém da matemática, da estatística, para falar de eleições. Já recebemos também o Alberto Neto, um líder da direita, um bolsonarista, e hoje nós estamos aqui com alguém do PT. Que, aliás, nessa semana que houve uma grande reviravolta sobre a investigação envolvendo o nome do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, sobre a sua carteira de vacinação, fez um monte de deboche lá na Assembleia, Thaís, sobre a vacinação com 2 bolsonaristas. Ou só um bolsonarista? O deputado D'Angelo também é bolsonarista, será? Eu não entro nesse mérito, não, né? Até porque nunca fiz essa pergunta. Mas foi bem claro quando se fala da entrada nos Estados Unidos, né? Naquele período do Covid, que se exigia a carteira, né, de vacinação, né? E que, na verdade, o deputado lá, Pérez, citou que ele não tirou a carteira, né? Ele entrou lá porque não era necessário. Então, eu creio que... E reafirmou que o Bolsonaro não se vacinou. Foi quando eu perguntei do deputado D'Angelo, né, que é daqui de Manacapuru, que ele é um pecuarista, tem muito gado, disse assim, deputado D'Angelo, o seu gado lá de Manacapuru é ou não é vacinado? Ele disse, é. Eu disse, fale no microfone aí. Ele disse, não tenha vacinado, vergonha, né? Aí eu disse, olha, até o gado do companheiro D'Angelo, do nosso deputado, foi vacinado. Será só o gado mesmo do Bolsonaro não foi, né? Aí por conta que era aquela questão da contaminação em rebanho, né? Sim. Então por isso que ficou esse paralelo aí. E que depois o D'Angelo me disse assim, Sinésio, poxa, se eu não vacinar o meu gado, eu não posso vender a carne, né? Porque tem a brucelose, tem a tuberculose, tem a febre aftosa, ou seja, tem doenças que os animais adquirem, né? E que também são transmissíveis ao ser humano, né? Então, isso é importante. E como também eu tenho a certeza que quando se vacina, quando uma criança nasce, até para ser da maternidade tem que se vacinar. Né? A gente não vê, e a gente está falando para um público também, que tem a turma da melhor idade, que sabe muito bem o quanto que era fácil ver crianças com paralisia infantil, dizia paralisia infantil, né? Ou seja, que já nasciam tetraplégicos, né? Então, a poliomielite é uma vacina tão importante. E eu sou o autor de uma lei que trata exatamente sobre incentivo, né, à vacina. Ontem, inclusive, voltou o debate de novo da vacina,
quando se tratou sobre HPV, vacina HPV, que a doutora Mônica Mello, né, do ZECOM, esteve lá nesse debate, e eu disse que foi lá atrás ainda, o governador Omar Aziz, né? Verdade. Eu disse que eu era o líder do Omar, e, na verdade, foi referência para o Brasil a vacina contra o câncer de colo de útero, né? Ou seja, aquelas meninas que não tiveram contato sexual ainda na vida sexual, né? As crianças eram vacinadas, então disse... E meninos, deputados, meninos também. Meninos então, e meninas nessa idade podem tomar a vacina. É necessário a vacina contra, né, o câncer de colo de útero, né? Então, eu vejo que essa campanha permanece, né? Então, eu entendo que é nessa direção. Vacina, gente. Os meninos porque eles acabam, na vida adulta, né, na vida sexual ativa, também sendo os vetores para a contaminação, né, dessa doença. E aí é muito importante mesmo, porque essa vacina ela é muito cara. Assim, imagina, para o acesso para a população mais pobre, e é justamente a população mais pobre que é a maior vítima dessa doença. Então, realmente foi uma política pública muito importante que deveria para toda a Amazônia. Inclusive, Rosine, o Amazonas, ainda mesmo assim, é um grande detentor, né, de índice de maior câncer de colo de útero do Brasil. São 270 mulheres por ano que morrem em decorrência do câncer de colo de útero. Preventivo, né? Tem uma série preventiva para essa doença, pelo menos de 2 em 2 anos. Então, isso não está chegando na população. É possível também que esse momento de vacinação essa situação que as pessoas preferem vacinar o gado e não vacinar pessoas, não é vacinar, não é vacinar. Essa antipropaganda, eu sempre digo, influenciadores, né? Aquela turma que forma opinião, lideranças, né? Ou político ou não, né? Artistas, quando eles formam opinião, não é verdade? Então, quando formam opinião, as pessoas menos esclarecidas ou não, né? Dizem assim, eu não vou me vacinar, né? Então, e aí, eu faço uma visita lá na Fundação ZECOM para você ter uma ideia do que é um câncer de colo de útero em estágio avançado. Muito bem. Olha, eu estou recebendo aqui, antes mesmo da gente começar a entrevista, pergunta de todo canto e até de outros municípios do Amazonas, digo, né, para o senhor. O senhor agita o nosso público aqui. Bom, teve uma polêmica maior essa semana, que também já vem de algum tempo, uma satisfação, de vez em quando a gente recebe algumas mensagens. Essa realidade está posta também nas reuniões internas do PT que o senhor tem conduzido, outras que o senhor também está ausente, já tive a oportunidade de observar. O deputado Marcelo Ramos esteve no Exclusiva na segunda-feira e fez algumas declarações, deu algumas sentenças em relação à esquerda. Então, eu queria que o senhor falasse sobre elas. A primeira e a segunda, principalmente. A esquerda não tem nomes com tamanho e qualidade para disputar cargos majoritários em Manaus e no estado do Amazonas, 2024-2026? Primeiro ponto. A esquerda, do ponto de vista partidário, está destruída no estado do Amazonas? A gente quer ouvir aí a palavra do presidente estadual do PT no Amazonas, do Sinésio Campos. Sabe aquela história? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Pior aqueles que saem, né? Que poderiam estar fortalecendo a esquerda, como eu, que nunca deixei, desde 90, 34 anos, subida e descida dos rios, como diz o caboclo, nas turbulências, eu sempre continuo no PT. Eu acredito na esquerda, eu acredito num projeto que, na verdade, o PT fez 44 anos e pela 5ª vez governa esse país. Eu entendo que é dessa forma. E a minha relação com grupos políticos aqui é que eu faço o diálogo permanente, como o presidente Lula faz. O Lula ele consegue agregar grupos até antagônicos do partido, né? Eu digo, para não ir muito longe, né? Eu coloco aqui o que ele conseguiu agregar hoje com o Geraldo Alckmin, né? Que era um tucano declarado, disputou até o 2º turno com ele, a presidente da República, e hoje é o presidente da República, é o vice-presidente, já teve por 2 vezes aqui, mesmo paulista, né? Com as convicções ali do Sudeste, vem defendendo a Zona Franca de Manaus, presidindo o Conselho de Administração da SUFRAMA e alavancando a nossa economia, né? Esse nosso modelo exitoso. Então, eu sempre digo o seguinte, eu acredito no projeto, muitos tiveram a oportunidade de concorrer às eleições majoritárias aqui, eu sempre disputei as eleições proporcionais e fui vereador eleito em 96 de Manaus, 98, o primeiro mandato que tive eleito de deputado estadual,
E agora eu sou decano com 7 mandatos consecutivos. E eu sempre digo o seguinte, lá não é cargo vitalício, Rosine, lá é um cargo eletivo, porque de 4 em 4 anos quem escolhe é a população. E eu creio que ninguém consegue se consolidar com mandato político quando não faz nada. Eu sempre digo o seguinte, um mandato você ganha, muitas das vezes, por gracejos, por fantasia, por promessas que nunca vão acontecer, mas 8 mandatos isso não acontece. Então, eu sou considerado um parlamentar de grandes projetos, e projetos que eu venho defendendo há 20 anos, 15 anos, e estão se consolidando. Eu sempre digo o seguinte, eu jamais seria um deputado com a longevidade política que eu tenho se eu ficasse somente, como se diz assim, eu sou técnico agrícola também, plantando cheiro verde e alface. Você colhe com 30 a 45 dias, mas acaba. Eu planto cheiro verde e alface continua. Mas eu plantei muitas amêndoas de castanheiras, que é as castanheiras, depois de 10, 15 anos que começam a produzir. Mas quando produzem, são árvores centenárias. Então, eu creio que é nessa direção. Quem constrói história, quem não vacila nas suas decisões políticas, mesmo sendo questionados. Agora, um detalhe. A esquerda, a segunda pergunta que você fez, ela está firme e forte. E há uma coisa que a gente tem que indagar aqui. Será se o problema são os partidos de esquerda ou são os políticos que mudam de camisa? Eu creio que é apostar mesmo, né? Eu creio que nessa eleição... Os partidos, como assim, não entendi? Não, será se o problema são os partidos de esquerda ou são os políticos que mudam de lado? Entendi. Correto? Isso é para o deputado Marcelo? Não, é para qualquer um. Está entendendo? Eu não identifico, porque na história tem muitos que fizeram isso, correto? Então, não é eu que... Aqui eu sou professor também de filosofia e história, não é eu que vou utilizar meu tempo precioso aqui da Band News para relatar ponto a ponto de cada um. Agora, cada um sabe. Eu sempre fui do PT, todo mundo, quando eu falo que eu sou líder do Lula, eu sou líder do Lula e do governo federal e não escondo isso, dialogo com todos, correto? Por quê? Porque eu creio que o Brasil e o mundo precisa acabar com esse lado extremo, raivoso, que você não consegue conversar. Se eu defendo a democracia, essa palavra do grego, né? Demo povo, cracia é poder. Democracia é você ter o poder de aceitar pensamentos opostos de você, não é verdade? Cada um tem sua narrativa. E quem consegue ter uma narrativa que convence mais a sociedade, não é verdade? Ela é vitoriosa. Agora, não dá para dividir o mundo entre Deus e o diabo, correto? O fogo e a água, tu tá entendendo? Ou então os 4 elementos lá, né? Então, eu entendo que é uma construção. Essa coisa hoje de você, um exemplo, homens, patrocinar ou fazer o feminicídio, tirar a vida das mulheres, né? Que hoje praticamente é moda. Isso está acontecendo com frequência. Os extremistas hoje, tanto da direita como esquerda, não conseguem sentar à mesa para discutir a política com P maiúsculo. Eu creio que a política é um exercício que você tem de dialogar o melhor caminho que você quer para a sua cidade, apresentar projetos, não verificar o lado pessoal das pessoas, o lado familiar, atingir o lado que pouco interessa, tá certo? Eu creio que, como professor, sempre digo, quando eu estou dentro de uma sala de aula, eu tenho que saber que aqueles meus alunos, eles querem buscar conhecimento de mim. Eles não querem saber da minha vida, dos meus problemas pessoais, né? Então, eles querem saber o que eu posso transmitir de conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Então, o que falta hoje, Rosine, para as pessoas é maturidade política e cidadã, de dialogar e de construir uma sociedade. Um exemplo, quando eu falo que eu trabalho com projetos de grande porte, aqui está Vou já o entrar projeto. já entrar aí. São vários projetos aqui. Sim, Agora, não esqueço, quando eu falo do cheiro verde, plantando cheiro verde, alface, eu quero dizer que eu também brigo por 10, 30 centavos que o cidadão pagava nas sacolas plásticas, nos supermercados, eu fui para cima. Quando foi para discutir medidor aéreo, eu fui para a rua. Sim. Mas eu estou discutindo também o projeto do potássio, estou discutindo uma nova matriz energética, porque, como filósofo e como um parlamentar, eu tenho que saber que a sociedade é mais além do que a ponta do meu nariz.
Olha, eu concordo com o deputado Sinésio, do ponto de vista, inclusive, de mandatos da esquerda durante o governo Bolsonaro, e em meio a todo esse turbilhão, é muita verdade que o deputado Sinésio tratou de pautas com mais seriedade, pautas linkadas à necessidade, à realidade da população, como essa da questão da energia elétrica também, que outros parlamentares não trataram, do PT. Não saíram ali não sei, de uma mediocridade até eu considero isso. Não tenho nenhum problema em falar. A minha avaliação, já fiz várias colunas falando a esse respeito. E a ANEEL, né, ela provou a caducidade, ou seja, a Amazonas Energia está sob intervenção. Então, quando eu disse que essa CPI primeira que eu apresentei na minha vida durante toda a minha trajetória política, que não ia acabar em pizza, porque nem de pizza eu gosto, tá aí, deu resultado. Muito bem. Agora, o ponto específico, deputado, não é em relação ao exercício do seu mandato, pelo que eu percebo, e é isso que lhe incomodou provavelmente também. O ponto específico é sobre a sua condução do PT, e, portanto, da esquerda, porque é o partido de maior expressão, né, no mundo de esquerda, não sei, na América Latina, pelo menos, isso sem dúvida nenhuma, mas é um partido de maior expressão. O senhor comanda ele no estado do Amazonas. E a insatisfação por parte do próprio eleitorado. Existe um eleitorado, eles gostariam de ter em quem votar, e a esta altura ninguém consegue enxergar qual seria esse nome. O PT tem um nome para lançar para disputa para a Prefeitura de Manaus. Isso não é estratégico, não é importante para esse momento. Como é que o senhor vê esse cenário, né, da disputa majoritária? Só acrescentando mais um dado, uma reunião que o senhor não estava presente, estava sendo liderada pelo Valdemir Santana, que eu acompanhei há um mês e meio. Eles defendiam que não era importante só para 2024, era importante para 2026. Eles, olha, esqueçam qualquer projeto para deputado federal se a gente não tiver um candidato majoritário nessa eleição. Então, como é que o senhor vê tudo isso? Olha, primeiro tem muita ciumeira nisso, né? Porque o sucesso de alguns incomoda os derrotados. Eu não tenho culpa de quem disputa a eleição e o povo não elege, correto? Eu quero dizer que eu sou presidente do PT porque a militância votou em mim já pela terceira vez. Porque no PT, diferente de outros partidos, que é uma nomeação do presidente nacional, que diz que tem que ser o presidente estadual, quem tem que ser o presidente municipal, no PT não voto. Então eu ganhei eleições internas já pela terceira vez para presidir o PT. Outro detalhe, o PT hoje vai fazer uma visita na sede. Eu sei administrar. E por isso eu fui líder de vários governos, sem transigência, sem arrogância, correto? Outro detalhe, sentar à mesa para discutir, eu não discuto vendo somente quem é da direita ou da esquerda. Eu quero saber quem tem o melhor projeto para a cidade de Manaus, para o Amazonas. Porque, caso contrário, eu seria um míope na política. Então, por isso, a sociedade ela observa atentamente quem é apedeuta e quem tem mente curta, correto? Então, eu entendo que quem é eleito pela sociedade, no mínimo, tem que ter uma visão mais holística, mais ampla, né? Porque a sociedade ela é feita de um mosaico muito amplo, tá certo? E a partir do momento que eu me coloco à disposição de segmentos, tá certo? Da sociedade, é complicado. Rosine, eu vou dizer para você, antes de 90, quando eu me filiei do PT, eu era anarquista. Eu não tinha filiação política nenhuma. Não presidi uma comunidade, nunca fui de centro acadêmico, eu nunca dirigi nenhum tipo, não tive cargo nenhum. Eu vim do movimento popular, lá da periferia, brigando pela qualidade do ônibus lá no São José, né? No quebra-quebra de ônibus, lutando por moradia popular, lutando, na época, por direito a ter o telefone, aquele telefone que era tão caro, né, da Telemazon, que era um valor praticamente de um veículo. Eu estava lá brigando por água, interditando ali a bola do São José, o povo lá do Rolemã, né, aqueles carrinhos de água. Então, eu estava nessa luta, de lá que eu surgi. Então, isso às vezes incomoda muitos que ficaram na cercania da universidade, que jamais dialogavam, inclusive, com o Coroado, do outro lado. O Coroado, que é um bairro que faz fronteira, que faz muro com a UFAM. Então, tinha muitos que ficavam encastelados lá. Eram os doutores que não podiam se misturar com a periferia. E eu fiquei sempre pela periferia e continuo sendo morador da periferia. O PT tem nome, a frente sempre teve nome. Quais são os nomes? Tá certo? E o senhor vai ter candidato à prefeitura? Não, primeiro, a frente já decidiu que teremos uma candidatura própria em Manaus. Certo. Correto? Agora, para ser candidato,
primeiro ponto, tem que ter voto. Segundo, tem que apresentar um programa de governo que venha ao encontro, à expectativa da sociedade, a que eu digo Manaus, não é? Então, eu entendo que passa por aí. A partir do momento... E outra coisa, ninguém é candidato de si próprio. Certo. Eu, por exemplo, disputei na eleição passada, na convenção interna, no processo de escolha interno, Rosine, eu ganhei as eleições internas para ser o candidato ao nacional, tomou uma outra opção, né? E essa eleição não vai ser diferente. Manaus, quem vai decidir, quem vai ser o candidato da frente, será a direção nacional. Agora, ela está ouvindo o que nós estamos pensando. E nós aqui temos nomes, o meu nome está sendo colocado também como pré-candidato a prefeito da frente e vamos abrir o debate. Eu creio que é nessa direção. Ou será se a turma que é da esquerda ou que já foi da esquerda tem medo de encarar mas um nome que nunca concorreu? Dentro do contexto do bonde andando desse jeito que está, veloz, um contexto de uma cidade com as pesquisas que o senhor tem conhecimento sobre essa predileção bolsonarista, com 2 máquinas de direita no Estado e na Prefeitura, as principais candidaturas com projetos à direita, todos, né? A gente não consegue enxergar um com projetos à esquerda. Os membros da esquerda, os partidos da esquerda estão sendo responsáveis, podem se dar ao luxo de demorar todo esse tempo para decidir o nome? Eu quero te fazer uma pergunta. O que tu consegue entender primeiro responda de esquerda? A gente tem 5 minutos para encerrar. Eu quero que você diz assim, qual é o projeto da direita? Qual é o projeto da esquerda? Certo. Eu creio que não tem nem da direita nem da esquerda, tem que ter um projeto para a cidade de Manaus, para a população. Eu creio que é nessa direção. Eu falo, e com constância, né? Certo. Eu falo, por exemplo, da rodoviária de Manaus, da mobilidade urbana, não é verdade? Eu falo, inclusive, que o prefeito tem que cuidar. Não, né? entendi. Então, tudo tem bem. pautas específicas aqui. Veja, a pergunta não é uma agressão à sua pauta. A pergunta é uma proposta de candidaturas. Tem nomes tão claros, né? Do Amon está na rua desde o ano passado. O próprio Roberto Cidade, que não sobe tão bem nas pesquisas, mas está na rua também. O Amon é direita ou esquerda? Neta. O que o senhor acha? Não. A esquerda está super seduzida pela candidatura dele. Eu vejo que vocês não têm candidato para o primeiro turno, mas já sabem que querem apoiar. Muitos de vocês sabem que querem apoiar o Amon no segundo turno. Muitos de vocês são 6. O senhor está nesse grupo? O que o senhor pensa a respeito? Primeiro, eu quero dizer que o PT e a esquerda, e eu digo assim, vocacionado de um projeto que deu certo. Por 5 vezes nós chegamos à presidência da República e que, na verdade, o que precisa ser feito? Eu penso assim, reverberar o que o governo federal, nesses 5 governos que nós fizemos, que é um partido jovem de 44 anos, o que tem sido feito aqui para a cidade de Manaus. A narrativa é essa, porque muitas das vezes os governos, tanto municipal como estadual, se apropriam de pautas, né, que o governo federal faz e que, na verdade, eles dizem que bate no peito que foram eles. E o meu papel como presidente do PT, como deputado, como eu falei agora da vacina, é dizer o que o governo está fazendo. Olha, hoje eu participei do fórum da bioeconomia na Suframa, que mais uma vez o 16º ministro do governo Lula está presente e trazendo recursos, discutindo aqui pautas que vêm ao encontro de um projeto que eu defendo, que é uma rota para o Pacífico, é o projeto Manta Manaus. Nós vamos estar discutindo a Zona Franca de Manaus, que o mal é esse. Eu falei hoje lá, Rosine, porque quando fala Zona Franca de Manaus, ela não é só de Manaus, era para ser Zona Franca da Amazônia, que tem que ter deputado federal, senadores do Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, né? Os estados da Amazônia Oriental fazer essa defesa. E vamos estar, sabe onde? Em Tabatinga. Novos investimentos do governo federal lá. É falar aqui da farmácia popular, que tem que chegar. É discutir luz para todos. É discutir a transição energética. É dizer o que o nosso governo faz e que muitas das vezes não está sendo reverberado para a sociedade. Então, nessa forma, eu creio que é por aí que a gente vai colocar. Não é colocar no peito aqui, eu sou da direita, eu sou da esquerda, porque a sociedade ela vai comprar projetos, ela vai comprar ideias, como o Lula dizia. Não adianta me prender, eu sou uma ideia. Né? O senhor acha que se apegar a esse tipo de conceito, a esse tipo de ideia em Manaus, pode ser problemático? Minha querida, para os dois lados. Não tem Flamengo e Vasco? Eu sou fluminense, correto? Agora, um Fla-Flu é bacana de assistir, né? Na política, não é torcedor de time de futebol. É melhorar a vida das pessoas, levar comida na mesa das pessoas. É melhorar a saúde, que precisa ser melhorada. É melhorar a educação.
é melhorar a perspectiva da geração de emprego e renda, é levar ao jovem diferente. Simplesmente dizer, eu bebo água, eu tomo água, isso aí para mim não contextualiza, tá certo? Contextualiza assim, eu que moro na periferia, eu moro lá na periferia e eu vou na feira, eu converso do feirante ao doutor que frequenta a feira. Então, esse é o debate que tem que ser travado. E eu estou preparado para o debate, para essas figuras. Eu quero fazer com que as coisas aconteçam, Rosine. Aconteça. E eu vou falar algumas coisas que aconteceram aqui, que eu, na verdade, ajudei a construir. Dou aqui como exemplo a ponte sobre o Rio Negro. Quem estava no dia com o presidente Lula, quando ele bateu o martelo para liberar o recurso, eu estava lá na mesa do presidente Lula. Sim. Tá certo? Então, tem questões que é importante se dizer, não é verdade? É a quebra do monopólio do gás, é levar viabilidade aí, Rosine, com que o gás social que está dentro da lei que nós colocamos aqui, para ter esses condomínios, os programas Luz, Água, Minha Casa Minha Vida, que tem um gás tubular para as pessoas. Então, eu vejo que é isso que as pessoas querem. As pessoas aguardam nessa eleição, que, na verdade, aguardam na eleição a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Certo. Eu faço esse debate aqui, como eu faço em Parintins, que o pessoal está bebendo água contaminada, porque eu sou deputado do Amazonas, não sou somente de Manaus. Então, esse debate a gente está travando permanentemente. Né? Então, eu entendo isso. Incomoda a forma como eu falo, incomoda, porque muitos ainda estão dormindo eternamente em berço esplêndido e aguardando que o anjo auréola, né? O anjo venha de lá do céu dizer, esse é ungido para ser a pessoa, né? Porque vai levar os rumos, né, diferentes. Eu creio que em Manaus não precisa de salvador da pátria, precisa de alguém que dialogue com a sociedade. A gente fala de democracia, mas a gente tem que agir. Então, eu não critico os caminhos que outros tomaram. Foram opções que eles tomaram. Como eu também gosto de ser respeitado a posição que eu sempre tomei, de continuar no PT, e agora o meu mandato sempre é uma construção coletiva. Isso eu entendo que é fundamental. Olha, o deputado Sinésio Campos, presidente estadual do PT, falou de todos esses assuntos porque hoje, de muito tempo, ele vem construindo esse caminho, ele ocupa muitos espaços importantes, ele está por dentro de muitos projetos importantes no âmbito estadual e também no âmbito federal. A gente precisa de mais tempo para tratar desses projetos com ele, com certeza. O tempo passou voando, porque a pauta da eleição ela está realmente esquentando um pouco mais. A gente não conseguiu tirar nomes, mas a gente conseguiu tirar contexto, com certeza, para entender o ponto de vista do presidente estadual do PT. Eu tenho uma pergunta sobre o interior, mas vou fazer no off para trazer amanhã ou depois para os ouvintes da coluna, que estourou o tempo. Só vou terminar com uma pergunta do Gautier. Ele quer saber se hoje o senhor é Paysandu ou... Manaus ou Paysandu? Ele aproveitou aí o Manaus ou Paysandu na Copa Verde? Meu Paysandu tem duas cores, azul e branco, meus amores. No Pará, eu sou Papão. Agora aqui, eu sou Amazonas. Mas aqui eu sou, na verdade, eu sou Penarol. Agora não me faça eu cantar aquela música, eu tenho dois amores, que nada são iguais, né? Manaus, eu quero, na verdade, em Manaus e Paysandu fazer um bom futebol. Provavelmente eu estarei lá torcendo, né?